Esse vídeo é para todas as mulheres, principalmente aquelas que estão próximas aos 40 anos ou já passaram dos 40 anos. Você já ouviu falar, né? Em climatério e menopausa. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Falar sobre os sintomas que chegam junto com essa baixa hormonal, que geralmente é irritação, falta de ânimo, cansaço, diminuição na libido, a mulher passa a engordar mais, sente calor com muito mais frequência, enfim, é uma lista gigante de sintomas. Isso não quer dizer que você vai sentir todos esses sintomas, mas é importante ficar atento para que você possa identificar. Chegou a hora do climatério, chegou a hora de pensar em o que fazer para amenizar esses sintomas e para viver bem nessa fase, porque todas nós vamos passar por essa fase, tá bom? Antes da gente começar a nossa entrevista sobre climatério e menopausa, eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui nesse sininho, né? Se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. A gente sempre está trazendo vídeos novos aqui no Guia Viver Bem com um objetivo único, que é ajudar você a levar uma vida com mais saúde, com mais leveza e, claro, a ser mais feliz. E hoje nós vamos falar sobre climatério, né? Quais são as mulheres que entram no climatério, quando isso acontece, como é que você pode identificar esses sintomas. Quem vai nos ajudar é a doutora Maria Monique, ginecologista, que entende bastante desse assunto, né, doutora Monique? Bem-vinda! Obrigada, Juliana, pelo convite. Assim, eu acho que é um assunto muito importante e que a gente tem que falar bastante, inclusive nas mídias sociais, porque hoje em dia é uma fonte de informação para paciente, né? E a informação, ela tem que ser correta e ela tem que ser difundida, né? Porque muitas mulheres sofrem nessa fase por falta de informações. Não é isso? E às vezes mudanças pequenas no dia a dia, ou até mesmo quebrar alguns preconceitos dessa fase da mulher, é super importante. Então, a gente sabe que toda mulher vai passar por isso, não tem como fugir. Quando é que a mulher entra no climatério? Quais são os primeiros sinais de que você já está no climatério? Pronto. A menopausa, a palavra menopausa significa que parou as menstruações. Certo? Então, a gente fala que a mulher entrou na menopausa quando ela está 1 ano sem a menstruação. Mas antes disso, tem a fase que a gente chama de perimenopausa, que pode acontecer aos 40 anos, aos 42 anos, 38 anos, depende muito do estilo de vida da mulher. E aí já tem vários sintomas do declínio hormonal feminino. O que é que eu falo para as pacientes? Olha, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Às vezes, a sua idade cronológica, você tem lá 40 anos, não está compatível com a idade que você acha que tem. E muito justo, né? Pela mudança de estilo de vida hoje em dia. Então, você tem 40 anos, você se sente jovem, né? Você se sente como se estivesse com 30 anos. Muitas vezes a mulher nem teve filho ainda, né? Tá querendo ainda chegar no auge da carreira. Porém, o declínio hormonal, ele vai acontecer. E não é obrigatório que a mulher conviva com isso. Entendeu? Impacta muito na qualidade de vida da mulher. Às vezes ela está tendo vários sintomas e não se atentou que pode ser pelo início desse declínio hormonal. Então, assim, a fase da perimenopausa, eu até brinco com as pacientes que é a fase mais difícil de identificar e de tratar. Ah, doutora, perimenopausa seria o climatério? Isso, antes da menopausa em si. Porque às vezes os pacientes acham que só precisam tratar, só precisam fazer uma reposição hormonal quando realmente não tem mais menstruação. Mas não é assim. Porque até 10 anos antes dessa menopausa, 8 anos antes dessa menopausa, já começa o declínio hormonal, tá bom? Não de todos os hormônios juntos, mas de alguns hormônios, e que isso impacta muito na qualidade da paciente, que é a maioria das pacientes que chegam para mim, tá lá com 42 anos e do nada tá sentindo vários sintomas que não entende. É como se a mulher não se reconhecesse mais. Antes ela era bem ativa, ela rendia na academia, ela não engordava e agora ela está engordando, está com dificuldade de ganhar massa magra, está com gordura localizada, se sente muito cansada, muito fadigada, a libido tá ruim, o relacionamento com o esposo ou com o namorado não tá legal e ela precisa ter energia, ela precisa ter aquela energia de volta porque ela tá construindo, né? Ela tá no auge, ela tá com o filho pequeno ou ela ainda vai querer engravidar, entendeu? Então a perimenopausa
é uma fase que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, e pode acontecer 8 a 10 anos antes da menopausa. E a menopausa também depois que tem a parada das menstruações. Como tratar? Como amenizar esses sintomas? Como é que é o tratamento? Isso, eu gosto muito de falar de coisas simples. Mudança de estilo de vida, tá? Então, assim, hoje o estilo de vida da gente é muito corrido, uma alimentação que muitas vezes não é boa. Então, vamos começar pelo básico, vamos começar pelo sono, certo? Eu explico muito às pacientes, higiene do sono. Hoje em dia, a paciente, a gente tem muito o mau hábito de ficar usando tela. Então, assim, higiene do sono. Não usar tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Trazer o horário que você vai dormir. Se você dorme de meia-noite, traz o horário que você vai dormir para 11 horas, né? Tenta adaptar ou para 10 horas. O ideal é que fosse 10 horas, certo? Mas não posso de jeito nenhum, chego tarde do trabalho. Vai tentando colocar esse horário de sono para mais cedo. Vai fazendo higiene do sono, acalmando. Quando a gente tem bebê pequeno, a gente não faz uma rotina do sono, não é? Então a gente também tem que fazer uma rotina de sono. Acalmar o ambiente, diminuir a quantidade de luzes e não ficar olhando o celular, não ficar olhando tela, tá bom? Então, higiene do sono, qualidade do sono. Segundo, controle do estresse. Hoje em dia as pessoas são muito estressadas e isso impacta na qualidade de vida. Você não tem nem noção de como que isso impacta. Impacta em dores musculares, em dores articulares, em enxaqueca, em vários sintomas que você às vezes nem associou ao estresse, certo? Manter bons níveis de vitamina, de suplementação. Tem uma vitamina que é muito importante, que é a vitamina D, que é uma vitamina que é de fácil suplementação, mesmo que seu médico não passou, ou que seu nutricionista não passou, mesmo você usando aquelas doses de farmácia, que são doses pequenas e seguras, você já pode ter melhoras de alguns sintomas, tá bom? Porque para a gente ter níveis bons de vitamina D, a gente teria que estar se expondo ao sol com a maioria do corpo descoberto, né? E hoje em dia todo mundo trabalha em ambiente fechado, né? A gente está aqui sobre luz artificial, e vai para a praia cheia de protetor solar, cheia de camisa de proteção. Então, a gente não consegue, porque a gente não consegue produzir uma quantidade adequada de vitamina D. Sempre vai ter que ter uma suplementação. Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. Tá? Quarto ponto, alimentação. Eu não gosto de falar essa palavra dieta para as pacientes, porque dá a impressão que ela vai fazer a dieta lá 90 dias e depois vai voltar todos aqueles hábitos. Então, eu gosto de falar mudança de padrão alimentar. Então, assim, vamos, né, descascar mais as frutas, vamos cozinhar mais e desembalar menos as comidas prontas, certo? Então, assim, se você diminui alimentos inflamatórios, gente, isso é verdade. O glúten é inflamatório. O leite é inflamatório. Então, se você diminui os alimentos inflamatórios, diminui a proteína do leite, diminui o glúten, diminui a quantidade de farinha branca, de industrializados, coisas normais no seu dia. Açúcar também, né? Açúcar, muito bem lembrado, açúcar. Isso aí, você, às vezes, é paciente só com essas mudanças. Doutora, emagreci 4 quilos, 6 quilos. Lógico, você estava inflamada, você estava inchada, né? Intoxicada por esses alimentos ruins. Então, coloca isso no seu dia a dia. Troca aquele pãozinho com manteiga por uma coisa mais nutritiva. Entendeu? Troca por um inhame, por uma batata doce, por um omelete, porque são trocas inteligentes. E são trocas que não fica com esse nome dieta e que você consegue manter assim para o resto da sua vida, entendeu? Então, sono, controle do estresse, a dieta, né, que eu falei que é uma mudança de padrão alimentar e atividade física, Juliana. A gente tá muito sedentário, muito, né? Então, assim, os nossos ancestrais, o que eles faziam? Eles saíam para caçar. Então, eles tinham que se movimentar para pegar o alimento, né? Hoje em dia a gente não se movimenta nem para o supermercado. A gente pede pelo aplicativo. Também, entendeu? Né? Tudo muito convidativo ao sedentarismo. Exatamente, tudo muito convidativo ao sedentarismo. Então, assim, atividade física. Doutora, muitas falam assim, doutora, mas eu passo o dia todo limpando da casa, tenho que pegar meus filhos na escola, trabalho muito o dia todo, mas isso aí é atividade. Na verdade, tem que diferenciar, né? O exercício físico da atividade física. Então, você precisa fazer o exercício físico naquele momento que você separou para você,
separa um momento. Tem nem uma que seja- modalidade específica, eu digo assim, tem que ser a musculação ou tem que ser um exercício A mais pessoa que é aeróbico? totalmente sedentária, ela vai se beneficiar só dela começar, só dela sair do sedentarismo. Então, é o que eu falava, ó, caminhadinha no ritmo regular e começa. Ah, só consigo 2 vezes na semana. Vai 2 vezes na semana. Daqui a pouco você vai melhorar e você vai começar a ir 3 vezes. Daqui a pouco você vai querer andar e correr um pouquinho. E daqui a pouco você tá 4 vezes na semana, porque o exercício físico traz um bem-estar para a pessoa. Então, por que que quem vai para academia, quem é acostumado à academia, chama de rato da academia? Porque se sente bem. No dia que não vai, sente falta. Então, você precisa sair dessa zona de conforto. Mas sim, o exercício físico, depois que você saiu da sua zona de conforto, depois que você já está se movimentando lá, tenta colocar o exercício de musculação, o treino resistido na rotina. Certo? Tanto para homens como para mulheres. Mas a gente está falando aqui de mulher, super importante a mulher ter músculo. Músculo é saúde, certo? Inclusive, assim, para aquela mulher mais jovem, que está lá, acabou de sair da adolescência, 20 anos, musculação. Para a mulher que vai tentar engravidar, musculação. Para a grávida, musculação. E na menopausa também, certo? Porque a gente consegue um controle de peso melhor. Então, é aquela paciente que emagrece e consegue manter o peso, diminui o risco de doenças cardiovasculares, consegue controlar mais a resistência à insulina. Tá bom? Então, assim, diminui o risco de fraturas quando essa mulher chega lá na menopausa, porque o músculo está segurando a estrutura óssea dela, entendeu? Então, muitas mulheres ficam idosas com a sarcopenia, que é a diminuição da musculatura, entendeu? Fica muscular. isso, Doutora, fica e perna fininha, que tem mais risco de fratura. uma dúvida, essa mudança de hábitos, a questão do sono, da atividade física, da alimentação, do controle do estresse, eles interferem nessa produção de hormônio? O corpo da mulher passa a produzir melhor, mesmo sem essa reposição? Interfere, sim. Porque quando o corpo ele está inflamado, quando ele está intoxicado por alimentação ruim, até mesmo por metais pesados da alimentação, isso interfere na produção hormonal. Interfere sim. Então, assim, só dela fazer essas mudanças de hábito, ela já se sente melhor. E quando é que entra a reposição hormonal? Quando ela precisa, entendeu? Quando ela precisa. Por quê? O que eu vejo muito na prática, que os estudos mostram, que esse estilo de vida hoje em dia está impactando no declínio hormonal mais cedo, certo? Então, assim, menopausa mais cedo, menopausa precoce. Então, às vezes a mulher tá lá com 38 anos, é um exemplo, né? Aí vai na consulta e tá cansaço crônico, a libido lá embaixo, a memória tá ruim, ela nem associa isso a declínios hormonais. Não necessariamente o estradiol, que é o hormônio feminino mais conhecido. Geralmente o estradiol realmente ele vai cair na menopausa. Sim. Mas aí começa a cair outros. Então a gente vê muito disfunção de tireoide nas mulheres, certo? E às vezes ela está com esse cansaço crônico, a gente vai investigar, está com uma disfunção de tireoide, tem como a gente melhorar essa tireoide até com suplementação. Ela vai estar com a deficiência da vitamina D, porque a vitamina D também tem função hormonal, certo? Muitas vezes nessa fasezinha, 35 anos, 40, ela vai estar com uma queda da testosterona, uma queda da progesterona. A queda da progesterona vai causar ciclos irregulares, é aquela mulher que começa a ter hemorragias, começa a ter uma TPM mais exacerbada. Entendeu? Então, pode ser que ela precise tanto de reposição de alguns hormônios, nas doses fisiológicas, sempre é bom falar que doses fisiológicas, e reposição e suplementação, porque hoje em dia a gente não consegue tudo da nossa dieta. Não consegue. Verdade. Doutora Monique, e tem muita gente que tem receio de fazer suplementação, de fazer reposição hormonal pelos riscos, né, de câncer. O que é que você tem para falar sobre isso? Hoje já é seguro fazer? Como é que deve ser feita essa reposição com segurança? Isso. É muito bom você falar sobre esse ponto. Então, assim, como que surgiu... Vou contar uma história aqui, tá, Juliana? Posso? Tá bom, pode contar. Como que surgiu esse medo e esse preconceito contra a terapia de reposição hormonal? Tá certo? Ele surgiu com um estudo em 2002, que agora, em 2022, esse estudo vai completar 20 anos, que é o famoso estudo WHI. O que aconteceu nesse estudo? Foi um estudo com muitas mulheres sobre reposição hormonal, e na conclusão desse estudo, quando ele foi
publicado naquela época, 2002, observou o aumento de câncer de mama e aí ficou aquela histeria, aquele medo. Gerou esse medo na população. Porém, esse estudo já foi revisado, inclusive já saiu revisão do WHI, e foram feitas novas e novas revisões e outros estudos. Então, assim, a gente precisa se atualizar, certo? O que eu falo? Na menopausa, o maior sofrimento é o preconceito, tá? Por que eu falo que esse estudo gerou muito preconceito? Tem alguns erros, alguns vieses que já foram revistos. Primeira coisa, o hormônio utilizado nesse estudo era um hormônio sintético, certo? Não é um hormônio que o nosso corpo produz. Era em doses altas, tá bom? E era por via oral, comprimido, que não é uma via tão fisiológica. E aí acabou dando alguns efeitos colaterais. Tá certo? Mas mesmo nesse estudo, com um hormônio que é sintético, que não é natural, que é por uma via oral, que não é uma via tão boa, mesmo nesse estudo, o braço do estudo que tinha reposição só de estradiol, fala que foi protetor contra câncer de mama. Certo? Então, o que é a terapia de reposição hormonal ideal hoje em dia? Primeiro, não utilizar o hormônio sintético. Utilizar um hormônio compatível com o nosso corpo. Certo? Que são os hormônios biocompatíveis, isomoleculares, bioidênticos, tem vários nomes. Mas são hormônios que são compatíveis com o nosso corpo, tá bom? Se eu tenho uma chave, ela precisa se encaixar perfeitamente nessa fechadura. Eu não posso dar uma substância estranha ao nosso corpo, que aí vai ter efeito colateral. Certo? Doses fisiológicas. O que é dose fisiológica? Eu vou te dar. Se você está com deficiência, eu vou te dar uma dose para que você volte para a sua faixa normal, mas para a sua faixa de mulher, para a sua faixa da sua idade. Certo? Sim. E uma via que seja mais fisiológica. O que seria essa via? Fugir da via oral do comprimido, tá? Então, assim, uma via transdérmica, que é aquele gelzinho, tá certo? Ou adesivo, ou até mesmo implante. Então, assim, doutora, não posso usar a reposição oral? Até pode. Porque hoje em dia elas têm menos dosagem, uma dosagem bem menor do que no estudo que eu falei. Mas se você puder usar uma via transdérmica, é a mais fisiológica, é a mais indicada. Certo. Aí, quando a mulher começa a fazer a reposição, esses sintomas que são incômodos do climatério, da menopausa, eles somem? Ou eles muda completamente. Muda completamente. Faz uma entrevista com uma mulher antes da reposição hormonal e pós-reposição hormonal, ela vai dizer assim, voltei a viver, comecei a ir para academia, agora eu tenho disposição, até a depressão melhora, o relacionamento com o esposo melhora, porque a libido melhora, ela se sente melhor, se sente com autoestima. Entendeu? Então a gente não pode desprezar isso, porque a expectativa de vida está cada vez mais aumentando. Tá? Então, digamos que você vai viver 80 anos e você entra na menopausa com 50 anos. Você vai viver um terço da sua vida sem qualidade de vida? Então, assim, o profissional médico, ele precisa também se atualizar, porque a medicina hoje, que eu estou falando para você aqui, pode ser que daqui a uma semana já mude. Então, assim, está atualizando a todo momento. Todo momento eu estou estudando, a gente tem grupos, né, de médicos que fazem longevidade, a gente recebe os últimos estudos, e assim, precisa se atualizar para fazer sempre o melhor para o paciente. Ótimo. Doutora Monique, só para a gente terminar, o nosso tempo já está aqui esgotadíssimo, mas vamos lá. Se você pudesse resumir essa orientação para mulheres que estão aí no climatério, estão perto dos 40 anos ou já passaram dos 40, o que é que elas devem priorizar? Se você pudesse resumir aí em um minutinho essa dica. Isso, elas devem priorizar a saúde pensando ao longo prazo, se preparar para essa fase que ela vai chegar, que é a fase da longevidade depois dos 50 anos. Porque quando ela chegar depois dos 50 anos, ela ainda tem muita coisa para viver. Certo? Ainda vai estar trabalhando, ainda vai estar no auge da carreira, muitas ainda estão estudando, querendo fazer mestrado, doutorado, tem vida sexual ativa. Então, assim, meninas, priorizem seu sono, certo? Priorizem o controle do estresse. A vida é tão curta, né, Juliana? Então, a gente vamos se estressar menos, vamos viver mais. Procurem alimentos com escolhas saudáveis. Se você tem lá uma escolha que é industrializada e uma escolha natural, escolha o natural, né? Para você não ficar com essa coisa assim, estou de dieta, estou de dieta. Não, são suas escolhas, aquelas escolhas vão ser para o resto da vida. Procurem um profissional capacitado, uma nutricionista funcional,
uma ginecologista, um nutrólogo, um profissional que você acha que você confie. E se precisar de reposição hormonal, tiver medo, pergunte ao seu médico, ou até pesquise. Hoje em dia na internet tem tantas informações, né? Os hormônios, os hormônios certos, os hormônios corretos e nas dosagens corretas, eles trabalham a favor da vida, melhoram a nossa qualidade de vida. Esse era o meu recado para vocês.